Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria Santíssima e o fogo do Espírito Santo esteja com vocês, meus irmãos e minhas irmãs, esse dia 15 de novembro de 2025. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vindo, minha irmã, a esse canal, a qual fazemos a leitura diária da Palavra de Deus. Já convido a você a estar pegando a sua Bíblia para estar acompanhando comigo o capítulo 7 do Evangelho de São Marcos. E vamos levar nesse momento nosso coração a Deus e clamar sobre nós, sobre esse momento com a palavra, a presença do Espírito Santo. Pedir que o Espírito Santo nos conduza, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, para que a graça de Deus aconteça em nossa vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Capítulo 7 do Evangelho de São Marcos. Os fariseus e alguns dos escribas, vindos de Jerusalém, tinham se reunido em torno dele, e perceberam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as lavar. Com efeito, os fariseus e todos os judeus, apegando-se à tradição dos antigos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos, e quando voltam do mercado, não comem sem ter feito abluções. E há muitos outros costumes que observam por tradição, como lavar os copos, os jarros e os pratos de metal. Os fariseus e os escribas perguntaram-lhe: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos impuras? Jesus disse-lhes: Isaías, com muita razão, profetizou de vós, hipócritas, quando escreveu: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, pois, me cultuam, porque ensinam doutrinas e preceitos humanos. Deixando o mandamento de Deus, vos apegais à tradição dos homens. E Jesus acrescentou: na realidade, invalidais o mandamento de Deus para estabelecer a vossa tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e todo aquele que amaldiçoar pai ou mãe seja morto. Vós, porém, dizeis: se alguém disser ao pai ou à mãe qualquer coisa que de minha parte te pudesse ser útil, é corbã, isto é, oferta, e já não lhe deixais fazer coisa alguma a favor de seu pai ou de sua mãe, anulando a palavra de Deus por vossa tradição que vós vos transmitistes, e fazeis ainda muitas coisas semelhantes. Tendo chamado de novo a turba, dizia-lhes: ouve-me todos e entendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa manchar, mas o que sai do homem, isso é, que mancha o homem. A bom entendedor, meia palavra basta. Quando deixou o povo, entrou em casa, os seus discípulos perguntaram-lhe acerca da parábola. Respondeu-lhes: sois também vós assim ignorantes? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode tornar impuro? Porque não lhe entra no corpo, mas vai ao ventre, e dali segue sua lei natural. Assim ele declarava puros todos os alimentos, e acrescentava: ora, o que sai do homem, isso é o que mancha o homem, porque é do interior,
do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, devassidões, roubos, assassinatos, adultérios, cobiças, perversidades, fraudes, desonestidade, inveja, difamação, orgulho e insensatez. Todos esses vícios procedem de dentro e tornam impuro o homem. Em seguida, deixando aquele lugar, foi para a terra de Tiro e de Sidônia, e tendo entrado numa casa, não quis que ninguém o soubesse, mas não pôde ficar oculto, pois uma mulher cuja filha possuía um espírito impuro, um espírito imundo, logo lhe soube que ele estava ali, entrou e caiu aos seus pés. Essa mulher era pagã, de origem Ciro-fenícia. Ora, ela suplicava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Disse-lhe Jesus: Deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não fica bem tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cães. Mas ela respondeu: É verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas dos filhos. Jesus respondeu-lhe: Por causa dessa palavra, vai-te, que saiu o demônio de tua filha. Voltou ela para casa e achou a menina deitada na cama. O demônio havia saído. Ele deixou de novo as fronteiras de Tiro e foi para Sidônia, ao mar da Galileia, no meio do território da Decápole. Ora, apresentaram-lhe um surdo-mudo, rogando-lhe que lhe impusesse a mão. Jesus tomou-o à parte dentre o povo, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e tocou-lhe a língua com saliva. E levantou os olhos ao céu, deu um suspiro e disse-lhe: Éfta, que quer dizer, abre-te. No mesmo instante, os ouvidos se lhe abriram, a prisão da língua se lhe desfez, e ele falava perfeitamente. Proibiu-lhes que o dissesse a alguém, mas quanto mais lhes proibia, tanto mais o publicavam, e tanto mais se admiravam, dizendo: Ele faz bem todas as coisas. Fez ouvirem os surdos e falarem os mudos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Deus abençoe meu irmão, Deus abençoe minha irmã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.